Olá pessoal, estou novamente aqui no Nota Brasil para dar continuidade ao treinamento sobre SPED Contab que foi iniciado a semana passada. Lembrando que serão gravados outros vídeos para vocês poderem fazer o curso completo desse módulo do SPED. Tranquilo? Só para lembrá-los, meu nome é Adriano Leite. Vocês podem estar pegando os meus contatos na aula inaugural, que foi feita a semana passada. E caso vocês venham ter dúvidas, vocês podem estar me acionando por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, é só entrar em contato que na medida do possível eu vou estar respondendo para vocês. Reforçando também que nessa aula inaugural que foi disponibilizado para vocês, eu me apresentei, falei o que é o SPED contábil, antes eu falei o que é SPED, né? Também foi abordado aqui quais são os contribuintes obrigados a entregar o SPED contábil. E hoje nós vamos estar falando sobre do que é composto o SPED contábil, se é necessário ou não fazer impressão dos livros. Nós vamos falar de penalidades, vamos tentar falar um pouquinho sobre assinatura com certificado digital. Enfim, vamos começar então o nosso treinamento. Bom, para a gente dar início então, vamos falar sobre livros abrangidos pelo SPED contábil. Nós temos 5. O primeiro deles é o Diário Geral, que é representado pela letra G. Temos ainda o Diário com Escrituração Resumida, que é representado pela letra R. Dando sequência, Diário Auxiliar, letra A, Razão Auxiliar, letra Z, e Livro de Balancetes, Diário e Balanços. O mais comum que as empresas mais utilizam é o Diário Geral. Dentro do Diário Geral, além do diário, eu tenho plano de contas, eu tenho balanço, eu tenho saldos. Ele é o mais recomendável que se utilize, mas não é regra. A regra é aquilo que nós fazemos no dia a dia. Tá? Então vocês podem estar também utilizando o diário com escrituração resumida, desde que vocês tenham os seus livros auxiliares. Né? No que tange os livros, também nós separamos um tópico aqui para falar sobre a impressão dos livros. Devo ou não fazer impressão, mesmo eles sendo substituídos, né, legalmente falando, pelos seus equivalentes digitais? Então vamos ver o que o governo fala sobre isso. São formas alternativas da escrituração, em papel, em fichas ou digital. Então você pode ter a impressão do livro em papel, fichas ou o livro digital. Lembrando que o SPED contábil é digital, a ideia é que ele substitua o papel e as fichas. Bom, continuando. Assim, elas não podem coexistir em relação ao mesmo período, ou seja, não podem existir ao mesmo tempo dois livros diários em relação ao mesmo período, sendo um digital e outro impresso. Então, na teoria, eu não posso ter um livro impresso e um outro livro do mesmo período no formato digital. Vamos ver aqui o que diz o ITG 2000. Escrituração contábil. Em caso da escrituração contábil em forma digital, não há necessidade da impressão e encadernação em forma de livro, porém, o arquivo magnético autenticado pelo sistema registro público competente deve ser mantido pela entidade. Ou seja, o fato de você ser dispensado, não ser obrigatório a impressão do livro, não exime o contribuinte de manter a guarda, né, manter a disponibilidade do arquivo digital. Você tem que manter ele armazenado durante o período legal estabelecido pelo fisco. Tudo bem? Aqui eu queria falar um pouco da minha vida prática profissional. Muitos fiscais vão até os contribuintes e não fazem a solicitação do livro do seu equivalente digital. Eles querem impresso mesmo o livro. E muitas vezes os contadores imprimem os livros e entregam eles na mão do fiscal. E como nós sabemos, o fiscal vai olhar para aquilo, vai olhar meia dúzia de páginas e vai descartar o resto. Então, o que eu sempre digo é, converse direito com o fiscal, coloque para ele a dificuldade de repente estar fazendo a impressão, que vocês não têm isso, coloque para eles os dispositivos legais que dispensam a impressão do livro. Eu acho que tudo que é bem conversado é resolvido com mais tranquilidade. Né? Agora, quando a gente começa a se impor, brigar com o fisco,
A não ser que você tenha um departamento jurídico que segure o reg, né, no linguajar popular, você briga com ele, mas tentem conversar e dialogar. É a melhor maneira de evitar dor de cabeça. Bom, continuando o nosso treinamento, vamos falar de um assunto polêmico que é a substituição do livro digital transmitido. Eu vou fazer a leitura de cada um desses parágrafos para facilitar a compreensão do texto. E aí eu vou fazendo comentários em cima de cada um deles. Então, lendo o primeiro aí, nós temos o seguinte. De acordo com o decreto 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, todas as ECD de empresas estarão automaticamente autenticadas no momento da transmissão, e o recibo de transmissão servirá como comprovante de autenticação. Bom, o que ele quer dizer aqui? Desde o ano passado, de 2016, toda vez que você fizer a transmissão da ECD, automaticamente ele está autenticado. E essa autenticação já serve como recibo de transmissão do arquivo. Porque até então não era dessa maneira. Você mandava o SPED contábil, você tinha um recibo de transmissão, porém não tinha a autenticação. A autenticação é feita pela junta comercial e ela não necessariamente fazia na hora, no momento do recebimento do arquivo. Às vezes demora anos, às vezes meses. Eu conheço contribuintes que até hoje não têm o SPED contábil de 2009 autenticados. E já até prescreveu, né? Já passou 5 anos, ele não vai ter nunca mais ser autenticado. Então, esse decreto veio para corrigir isso aí, para facilitar isso para o empresário. Bom, vou continuar a leitura. No segundo parágrafo, nós temos o seguinte. Também estabelece que as ECD transmitidas até a data da sua publicação que estejam com status diferentes de sob exigência ou indeferidas também serão autenticadas, serão automaticamente consideradas autenticadas. Ou seja, quando está sob exigência ou quando está indeferida, que tem algum problema. O sob exigência que você precisa corrigir alguma coisa no arquivo, fazer a substituição dele para que ele possa ser autenticado. Então você não vai se ele tiver com esse status, esquece. Você vai ter que identificar qual é o problema e fazer a substituição do arquivo. Tudo bem? Bom, algumas considerações aí. A ECDs de empresas transmitidas até 25 de fevereiro de 2016, autenticadas no momento da transmissão, exceto se estiverem sob exigência ou indeferidas. No caso de estarem sob exigência, devem ser sanadas as exigências e deve ser transmitida a ECD substituta, a ECD que vai sanar o problema que foi identificado pela junta comercial. Pessoal, ainda dando sequência no tema de substituição dos livros, somente poderão ser substituídos os livros que contenham erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamentos extemporâneos, nos termos das normas brasileiras de contabilidade. Não é qualquer... Vamos lá, sua auditoria identificou um erro de lançamento contábil do passado. Você vai ter que retificar o SPED contábil? Não é assim que funciona. Não pode, não. Quando a auditoria identificar um erro no passado, você corrige no presente, né? Fazendo estorno, enfim. Continuando. A entidade deverá preencher o registro J801, termo de verificação para fins de substituição da ECD, detalhando os erros que deram motivo à substituição. Esse termo deverá integrar a escrituração substituta e conterá, primeiro, identificação da escrituração que está sendo substituída. Tem que ter o hash dessa escrituração. Descrição detalhada dos erros. Você tem que apontar quais são os erros que estão sendo sanados nessa substituição do arquivo. Terceiro, identificação clara e precisa dos registros que contêm os erros, exceto quando o erro for decorrência necessária de outro erro já discriminado. E quarto, declaração de que os signatários do termo de verificação não são responsáveis pelas escriturações substituta ou substituída, exceto quando eles forem também signatários de uma delas. Ficou claro isso? Tome então um pouco de cuidado, não é qualquer erro dentro do SPED contábil que você vai sair substituindo. Identificou um erro que necessita substituição em virtude desse erro não está previsto nas normas brasileiras de contabilidade, aí você vai usar a substituição do
do SPED contábil que foi entregue originalmente. Outro tema bacana para a gente estar discutindo aqui é a assinatura do livro digital. Então, o livro digital deve ser assinado por no mínimo 2 pessoas. A pessoa física que tiver poderes para tal prática e o contabilista. Não existe limite para a quantidade de signatários e assinaturas podem ser feitas em qualquer ordem. Continuando, deve ser utilizado somente certificados digitais EPF ou ECPF com segurança mínima tipo A3, obrigatório para a qualificação dos assinantes 900, 910, 920 e para o responsável legal da ECD. Ou A1 para as demais qualificações dos assinantes que não são responsáveis legais. Gente, nos treinamentos que eu ministro, já observei que tem muito contador que ele assina o SPED contábil como contador e assina também como procurador do responsável pela empresa. Eu, particularmente, eu acho isso um erro muito grave do contador. Porque, primeiro, ele assume responsabilidade integral sobre todas as informações financeiras da empresa. Porque ele assumiu a responsabilidade do responsável pelos dados, né? Do sócio da empresa. Então, eu acho complicado isso. Mas fica a critério de cada um. Eu costumo falar o seguinte. Essa é uma grande oportunidade do contador se aproximar do dono da empresa. Então ele grava aí, hoje nós temos como uma facilidade de ter um notebook na mão, de fazer acessos remotos. Então, puxa, vai no seu cliente, converse com ele, leve o SPED contábil para ele assinar dentro da sua própria empresa. Você está perdendo uma puta oportunidade assinando como procurador de se aproximar do seu cliente. Então vai lá, faça isso, faça com que ele assine e tenha ciência daquilo que você está enviando para o fisco. Vai ser uma atitude bacana da sua parte. Agora nós vamos falar de outro assunto bacana também, que é o plano de contas referencial. Então vamos lá. O mapeamento para plano de contas referencial é facultativo. Olha que bom! Não vamos mais preencher o plano de contas referencial. Não é bem assim. Vamos continuar a leitura aqui, que daí a gente discute esse tema mais. O PVA do SPED contábil adota a partir do ano calendário 2014 os mesmos planos de contas referenciais constantes no Manual de Orientação do Layout da Escrituração Contábil Fiscal, ECF, nos registros L100, L300, P100, P150, U100 e U150. Gente, não fiquem perdendo tempo. Não vou fazer o plano de contas referencial para o SPED contábil. Faça, porque ele vai facilitar o preenchimento do balanço patrimonial e da DRE das empresas de lucro presumido, lucro real, das imunes isentas lá da ECF, que é obrigatório. Então, assim, se você fizer o preenchimento do plano de contas referencial, você já vai ter aí 80% da sua ECF preenchida. Então, não fica perdendo tempo discutindo se é ou não, obrigado, vou preencher. Preencha, porque ele vai facilitar o seu trabalho na obrigação acessória subsequente, que é a ECF. Tá? Agora sim, fazer um deparo do plano de contas da empresa para o plano de contas referencial não é só ligar contas, eu tenho que entender e tenho que ver de fato o que eu estou fazendo, para não dar impacto no ECF. Eu já observei que tem muito contador que não vem acompanhando as normas contábeis, né, as novas normas contábeis, não se atualizou, fica ainda fazendo um monte de conta devedora, enfim. Quando chega isso lá na ECF, dá tudo errado. Eu já vi situações lá dentro da ECF que não existe um balanceamento entre ativo e passivo. Ou seja, o ativo está diferente do passivo. E isso não pode acontecer. Acontece porque o contador não se atualizou, ele fez os lançamentos, né, no decorrer do tempo, não observando as novas normas contábeis. Então tem que ficar atento a isso. E o plano de contas referencial acaba te induzindo a esse tipo de situação. Então procurem fazer uma leitura com calma, né? Monte um grupo de estudo dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, entenda o que é o plano de contas referencial, faça ele já pensando na ECF, mas faça ele dentro do SPED contábil. Agora vamos abordar as penalidades que os contribuintes podem ter se não entregar o SPED contábil, ou entregar em atraso, ou entregar com erro.
As penalidades estão previstas lá no artigo 57 da MP 2158, com redação dada pela Lei 12766 de 2012, na qual nós temos aí por apresentação extemporânea R$ 500 por mês calendário ou fração, relativa à pessoa jurídica, na última declaração apresentada, tem apurado pelo lucro presumido. Então, o lucro presumido está aqui dentro dessa letra A, aqui, R$ 500 por mês calendário. Nós temos ainda a penalidade de R$ 1.500 por mês calendário ou fração para pessoa jurídica quando ela for lucro real. Então, o lucro real está aqui dentro dos R$ 1.500. Lembrando que isso aqui é por mês. Continuando, por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir a obrigação acessória ou prestar esclarecimentos no prazo estipulados pela autoridade fiscal, R$ 500 por mês calendário. Então, se você receber uma notificação, cumpra o prazo para não ter que pagar a penalidade. Se você não cumprir o prazo estipulado pelo fisco, a multa começa a ser estipulada em R$ 500 ao mês de atraso. Continuando aí, por cumprimento da obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas, 3% não inferior a R$ 100. Então, tomem cuidado, né? Tem gente que entrega SPED contábil em branco aí, como eu já vi, você já começa com 3% não inferior a R$ 100 do valor das transações comerciais ou financeiras, né? Então, a gente não sabe nem quanto pode chegar essa penalidade. Aí vai depender muito daquilo que o fisco apontar como sendo transação comercial e financeira, a partir de um exame dos dados que foram omitidos, né? Tudo bem? Bom, gente, esse vídeo, essa segunda aula, eu vou encerrar por aqui e já vou deixar já o tema já agendado já para a próxima semana, que vai ser um pouco mais longo, na qual eu vou estar abordando aqui os layouts existentes do SPED contábil, né, os períodos. Também vou estar falando sobre os blocos que compõem o SPED contábil e vou entrar em alguns registros. Não sei se eu vou falar de todos já na próxima aula, mas já vou começar a falar sobre o detalhamento do conteúdo do SPED contábil. Então, peço para vocês aí já se prepararem para o terceiro vídeo, que ele vai ser um pouquinho mais extenso. Aproveitem também para pegar o conteúdo do vídeo 1, né, da aula inaugural, desse vídeo 2, formatem questões, mandem no meu e-mail que vocês têm lá no vídeo 1, na aula inaugural 1, mandem para mim, porque daí eu já posso já responder já inicialmente no vídeo 3 e iniciar essa nova etapa do treinamento, que é um treinamento mais técnico. Tranquilo? Fiquem com Deus e aproveitem, usem com carinho. Um abraço.